Olá, eu sou a Beatriz Gienick, nutricionista, e convivo com o diagnóstico de esclerose múltipla desde os 12 anos de idade. Atualmente, eu sou nutricionista e acabei voltando os meus atendimentos especialmente a pacientes com esclerose múltipla, assim como eu. Porque sim, através da alimentação, conseguimos melhorar muitos dos sintomas e, consequentemente, a nossa qualidade de vida com esse diagnóstico tão desafiador. E hoje eu separei algumas dicas para dar para vocês que estão, assim como eu, convivendo com o diagnóstico de esclerose múltipla, a fim de melhorar cada vez mais a nossa qualidade de vida. Será que o sobrepeso e a obesidade influenciam na progressão da esclerose múltipla? Bom, essa é uma pergunta que muitos pacientes me fazem e com certeza nós temos uma grande associação entre o excesso de peso e a progressão e até mesmo a piora da qualidade de vida dos pacientes que têm esclerose múltipla. Para quem conhece um pouquinho mais da minha história, sabe que eu atingi a obesidade mórbida aos 14 anos. E a Bia, lá dos 14 anos, quando já pesava aí quase 100 quilos, não tem nada a ver com a Bia de hoje em dia. Nesse processo da obesidade, eu tinha uma fadiga crônica que ela era tão absurda, assim, tão incapacitante, que eu chegava assim a pentear o cabelo. Hoje eu tenho cabelo curtinho, mas quando eu tinha 14 anos eu tinha o cabelo bem longo. Eu chegava a terminar de pentear o cabelo e eu tava suando de tão cansada que eu tava realmente ali por muita fadiga. Extremamente sedentária, não conseguia fazer exercício físico e tinha um processo inflamatório corporal bastante acentuado. Nós sabemos que o excesso de peso, contemplando aí tanto o sobrepeso quanto a obesidade, pioram significativamente a progressão da esclerose múltipla. Isso porque o próprio excesso de peso piora o potencial inflamatório do organismo. E adivinha só quem vai aparecer nessa história novamente? A nossa microbiota intestinal. O excesso de peso também promove uma qualidade reduzida das bactérias do nosso intestino, aquelas bactérias boas que nós conversamos também em outros temas como eu trouxe aqui para vocês. Então é importante dizer que o excesso de peso, ele pode sim piorar a progressão da doença. Quando um paciente chega no consultório hoje com excesso de peso, é muito comum o paciente chegar e falar assim: Bia, eu tenho muita fadiga, eu quero reduzir somente a fadiga, é a única coisa que me incomoda, que me atrapalha. Mas quando a gente faz uma avaliação mais profunda e entende o peso, a composição do peso desse paciente, aí nós conseguimos entender que o problema não está somente na fadiga. O principal ponto que nós precisamos reduzir em primeiro lugar é essa concentração de excesso de peso. Importante dizer que vocês não vão me ouvir falar sobre esse paciente tem um IMC elevado. O IMC, para quem não conhece, é o índice de massa corporal, muito usado quando avaliamos grupos populacionais. Mas quando a gente avalia um único indivíduo, não é correto nós utilizarmos o IMC. Por quê? O IMC, ele vê apenas o peso do indivíduo e não a composição do peso do indivíduo. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Um atleta de elite, vamos pensar em um esporte como o fisiculturismo. Esse atleta, ele pode ter obesidade de acordo com o IMC, porque ele tem um alto peso ali para aquela altura, para aquela estatura que ele apresenta. Entretanto, do que é composto esse peso? Isso o IMC não consegue nos dizer. Então, por isso que quando a gente avalia um único indivíduo, é importante avaliar não somente o peso dele, mas a composição desse peso. Será que esse indivíduo tem muita massa muscular e pouca gordura? Ou será que é o contrário? Ele tem muita gordura e pouca massa muscular? Nós sabemos que a própria condição neurodegenerativa, que é a esclerose múltipla, ela pode reduzir o processo da produção ali de massa muscular conforme os anos vão passando e essa doença está presente ali na vida desse indivíduo. Então nós precisamos levar em consideração que, além de ser uma condição onde o ganho de massa muscular pode ser um pouco mais difícil do que para pacientes que não tenham a condição, ainda assim nós temos uma perda mais acentuada de massa muscular. Então, mais do que pensar em excesso de peso, nós temos que entender que no processo de ganho de peso, nós sempre vamos estar falando em aumentar massa muscular e reduzir gordura.
Então, um indivíduo que chega com excesso de peso no meu consultório, a primeira coisa que eu vou observar é qual a composição desse peso. Tem muito músculo e menos massa de gordura? Então a gente fica bem mais tranquilo, porque é exatamente isso que a gente quer promover. Mas às vezes a gente também tem o contrário, indivíduos que chegam num peso saudável, mas quando a gente vai olhar a composição, é um indivíduo que tem pouquíssima massa muscular e uma quantidade normal ou acima de gordura. Aquele paciente que você provavelmente já ouviu falar, o falso magro, porque a composição não é uma boa composição corporal, pensando na própria progressão em si da doença. Então, em ambos os casos, do paciente que tem pouca massa muscular e médio ou alto em gordura, e do paciente que tem baixa ou média massa muscular e muita gordura, são pacientes que nós iremos promover sim o processo de mudança de composição corporal e não necessariamente no peso. Então é importante levarmos isso em consideração, porque não é somente o paciente obeso que vai ser um paciente que vai ter uma piora de progressão dos sintomas, mas o paciente que tem pouca massa muscular, ele pode apresentar alterações quando nós falamos, por exemplo, em redução de qualidade de vida no quesito marcha, ter mais dificuldade para se movimentar, se locomover, perda de força, sensibilidade e outros indicadores também. Então é importante levarmos em consideração que o paciente com esclerose múltipla, ele não pode ter os excessos, nem o excesso de peso e nem o baixo peso, né? Mas também levar em consideração do que é composto esse peso. Ficou claro? Então lembre-se, o peso em si, ele não prediz muita coisa, a composição dele sim. Então leve isso em consideração e lembre-se, precisamos sim melhorar a nossa qualidade de massa muscular e a sua quantidade e reduzir a quantidade de massa de gordura. Não precisa ficar abaixo do nível recomendado para sua estatura, para sua idade, nem nada do tipo. Apenas deixá-la na normalidade para que consigamos realmente alcançar os objetivos aí de te deixar cada vez mais forte e, consequentemente, reduzir a progressão ainda mais acelerada e acentuada da própria esclerose múltipla, levando em consideração que a massa muscular é algo extremamente valioso para a nossa qualidade de vida e para a redução de sintomas, como eu citei anteriormente, de marcha, de força, de resistência. Então, por isso, é tão importante cuidarmos da qualidade do nosso peso. É isso aí, ter cada vez mais massa muscular e cada vez mais níveis adequados de massa de gordura. Bora aprender uma receita que pode te ajudar nesse processo de controle de peso quando o assunto é esclerose múltipla? É muito comum na nossa estratégia de emagrecimento buscarmos por receitas com baixo teor de calorias total. E essa receita que eu vou passar para vocês com certeza é uma dessas que pode te ajudar. É uma pizza de frigideira, super gostosa e que dá para encaixar em várias refeições ao longo do nosso dia, principalmente nos lanches intermediários ou até mesmo naquelas refeições onde você quer comer algo diferente sem abrir mão de comer algo saudável também. Para essa pizza você vai precisar de 2 ovos, 2 colheres de sopa de tapioca ou aveia, fica a seu critério. Se utilizar a tapioca, ela fica mais macia. Se utilizar a aveia, ela fica mais crocante. 1 colher de café de fermento, meia lata de atum ou 50 gramas de frango desfiado, 2 colheres de sopa de molho de tomate, preferencialmente caseiro, 3 folhas de manjericão ou mais se você gostar, e a gosto você pode utilizar sal, pimenta do reino e páprica doce. Para preparar essa pizza, não tem segredo. A primeira coisa que nós iremos fazer é fazer a massa da pizza, onde nós iremos misturar o ovo com a tapioca ou a aveia. Para essa massa ficar realmente com essa textura mais de pizza, o farelo de aveia acaba sendo melhor para essa receita. Ali nós iremos colocar também já os temperos a gosto, o sal, o orégano, a páprica ou outros temperos que você preferir também. Vamos bater e misturar até formar uma massinha homogênea, mas ela fica uma massa líquida e não muito grossa, ok? Nós iremos levar essa mistura para a frigideira. Se você puder untar com um fiozinho de azeite, só para não grudar, já é mais do que o suficiente. Mas se a sua panela for antiaderente, nem precisa. Leve essa massa, doure os 2 lados
E aí, a base da massa já está praticamente pronta, porque depois só iremos acrescentar o molho de tomate, o recheio de sua preferência, que pode ser tanto o atum quanto o ovo, e também dá para fazer com tofu, e cobrir com o manjericão, e tá pronta a nossa pizza para ser consumida quando quiser.